Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje é sobre propriedades de fluidos, beleza? Dos fluidos. Pessoal, essa aula seria prática, tá bom? Nós faríamos aquele teste que eu mandei no vídeo para vocês, da gente ir encorpando a água com diferentes concentrações de amido de milho e a gente ia avaliando a viscosidade e depois fazer um gráfico, para ver se ele é um líquido, que tipo de líquido que ele é. Se ele era um líquido newtoniano ou não newtoniano, tá bom? Então, a aula de hoje é a prática. Como estamos com essas limitações, então eu tentei trazer ela mais teórica pra gente aqui agora, tá bom? E o vídeo mostra uma parte da prática que a gente ia fazer, tá bom? Então os gráficos vão estar aqui, beleza? Pessoal, é o seguinte, para a gente entender primeiro o que é fluido, a gente tem que entender o estado de agregação da matéria, tá bom? Então, a agregação é o estado em que a matéria está junto, a agregação é junto, tá bom? Então, a matéria ela pode ter mais agregada ou menos agregada. O estado mais agregado da matéria é o sólido, tá bom? Por quê? Porque ele mantém a sua forma independente do recipiente. Então, você pega um sólido, ele vai ter a forma do sólido, que não é uma pedra de gelo, ele tem a forma da pedra de gelo. Eu posso pôr o lugar que for, ele vai ter a forma dele, tá bom? Ele não vai ocupar a forma do recipiente, tá bom? Por que eles ficam assim? Porque as moléculas são muito próximas uma da outra e a ligação intermolecular é grande, tá bom? Então, a ligação entre uma molécula de água e outra, no caso do gelo, ela é bem grande, tá bom? Então, ela consegue manter elas num estado sólido, consegue manter uma forma constante aquele material, tá bom? Aí nós temos os estados de gás e de líquido, pessoal. Esses estados são os estados de fluido, tá bom? Por quê? Porque eles conseguem assumir o que é a definição de fluido? Definição de fluido, pessoal, é que conforme eu vou pondo uma força tangencial nesse líquido, nesse fluido, ele vai deformando ou vai escoando segundo essa força que eu vou colocando, tá bom? Então nós temos o líquido e o gasoso, que podem deformar dessa maneira, tá bom? Então, o líquido, ele tem uma ligação, ele tem uma grande força intermolecular, tá bom? Só que essas ligações permitem mobilidade nas partículas, beleza? Então, como ele permite mobilidade, o líquido ele sempre vai assumir a forma do recipiente em que ele foi colocado, tá bom? É que nem um litro de água. Se colocar um litro de água num copo, ele vai ocupar a forma do copo. Se eu colocar esse litro de água numa panela, ele vai ocupar. Um copo não, né? Que é muito pequeno. Mas um copo de liquidificador, pronto. Se eu colocar um litro de água num copo de liquidificador, ele vai assumir a forma do liquidificador. Se eu colocar um litro de água numa garrafa, ele vai assumir a forma da garrafa. E os dois vão ter a mesma quantidade de água, um litro, só que com formas diferentes, tá bom? Então ele é um líquido, ele assume a forma do recipiente em que ele está, tá bom? E nós também temos, pessoal, os gases, pessoal. Os gases, eles têm a capacidade de se expandir e formar e ocupar todo o espaço em que eles estão, preencher todos os espaços que eles estão ocupando, tá bom? Por exemplo, o líquido, pessoal, ele sempre vai manter uma interface ar do líquido, tá bom? Então a gente sempre vai ter uma superfície em que separa. Opa, quase derrubei aqui. A gente sempre vai ter uma superfície em que separa o líquido do ar, tá bom? Então ele sempre vai ter essa interface. O gás já não tem isso. O gás ele ocupa todo o recipiente em que ele está inserido, beleza? Então, pessoal, o gás, eles têm poucas forças intermoleculares, tá bom? Ou seja, entre as moléculas, ou às vezes quase nenhuma. Então eles conseguem se expandir para todo o recipiente em que eles estão inseridos, tá bom? Então, tanto o líquido quanto o gás, eles são fluidos, beleza? Só que o líquido ele tem uma interface entre o líquido e o ar, entre o líquido e a segunda substância, no caso, e o gás ele ocupa todo o espaço. Então ele não vai ter essa interface de espaço livre no frasco, beleza? Ele sempre vai ocupar inteiro o frasco. Se o frasco estiver aberto, o gás vai escapar, tá bom? Então, o sólido tem partículas muito ordenadas, tem moléculas ordenadas e com alta ligação intermolecular, tá bom? Intermolecular entre uma molécula e outra. O líquido ele tem grandes forças intermoleculares, só que as partículas não são tão ordenadas, tá bom? Então, eles apresentam boa mobilidade. Dessa maneira, ela consegue assumir a forma do recipiente que ele está, tá bom? Mas sempre vai conseguir, como ele tem uma força molecular ainda, ele consegue manter sempre o líquido junto, tá bom? Então a gente sempre vai ter uma superfície que separa o líquido do ar, por exemplo. Já o gás, ele não tem, é quase ausente as forças intermoleculares, é muito baixa, tá bom? Então, sempre em qualquer recipiente que você colocar o gás, ele vai tender a ocupar o espaço inteiro daquele recipiente, tá bom? Então isso chama expansibilidade do gás, beleza? E o que é um fluido? Um fluido é tudo aquilo que eu coloco uma força tangencial e ele deforma ou escoa segundo a força que eu insiro, tá bom? Então o líquido e o gás funcionam como fluido, beleza?
Pessoal, agora vamos para as propriedades específicas dos fluidos, tá bom? Então nós temos a massa específica, que é a famosa, também podemos conhecer como densidade, pessoal. Para isso especificamente, a gente pode trabalhar com os dois sendo a mesma coisa, tá bom? Então, como que eu calculo a densidade? A densidade é a massa sobre o volume, pessoal. Então ele vai ter, por exemplo, para aquele peso, qual que é o volume que ele ocupa, entendeu? Então, por exemplo, 3 kg de gordura, como mostra aqui a figura para vocês, 3 kg de gordura ocupa um espaço. Agora, 3 kg de músculo, os dois têm 3 kg, a mesma coisa. Só que a gordura ocupa muito mais espaço do que o músculo, tá bom? Então, a mesma coisa aqui, ó, 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. 1 kg de algodão é um saco de algodão. Já 1 kg de chumbo, pessoal, é uma porção pequena de chumbo. Por quê? Porque o chumbo, ele é bem pesado. Ou seja, ele é bem denso, não pesado, tá bom? Ele é bem denso. Então, a relação entre o espaço e o peso, pessoal, quem tem essa relação é a massa específica, tá bom? E a temperatura também influencia nessa massa específica, pessoal. Quanto menor a temperatura, menor vai ser a massa específica também. Exemplo, ó o gelo aqui, ó. A água com copo com gelo e água. A água e o gelo, eles possuem a mesma densidade, os dois. A mesma massa específica, os dois, tá bom? Porque os dois são água, tanto o gelo quanto a água. Mas por que o gelo boia na água? O gelo boia na água porque, pelo fato dele estar em estado sólido, ele precisa ter uma temperatura menor que a da água. Dessa maneira, ele diminui um pouquinho a densidade dele. Então isso faz com que o gelo boie, beleza? Então isso permite também que consiga manter a vida nos polos do planeta, tá bom? Porque o gelo sempre vai boiar, vai criar um espaço de ar entre o gelo e a água, por causa da expansão, e acaba que ele consegue sempre manter oxigenado o líquido embaixo, tá bom? Por mais que o gelo tá em estado sólido, ele sempre vai conseguir fazer oxigenação, oxigênio, chegar sempre no líquido, tá bom? Então, a temperatura influencia na densidade, nessa massa específica, tá bom? Nós temos também, pessoal, o peso específico. Qual que é a diferença da massa específica e do peso específico? O nome? Não é só isso. Massa é massa, sim, o quilo que a gente pesa, tá bom? O peso específico, pessoal, é aquela massa que eu vi multiplicada pela força da gravidade, tá bom? Então, por isso que o G é grandão, ó. O G ele é grandão porque ele é uma força, tá bom? Então, ele é uma força que leva em conta a massa vezes a aceleração, tá bom? Então, a massa da pessoa, você pesa a massa e multiplica pela força da gravidade que a força da gravidade está exercendo sobre essa massa, tá bom? Então, massa específica é o peso, tá bom? Massa específica é a massa, tá bom? E peso específico ele leva em conta aquela massa que a gente avaliou multiplicado pela força da gravidade, tá bom? Vocês conseguiram entender isso? Então, peso específico eu vou ter a força da gravidade atuando sobre a massa, e a massa específica eu só vou ter a massa mesmo, o quanto que pesa aquilo, qual que é a massa daquilo, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a essas duas explicações aqui, por favor, me mandem um áudio privado ou no grupo mesmo que eu tire a dúvida para vocês, tá bom? Existe uma relação entre o peso e a massa específica? Sim. O peso específico é só eu pegar, para eu transformar massa específica em peso específico, é só multiplicar o m, é só multiplicar o valor que vai dar de massa específica pela aceleração da gravidade. Aí eu multiplico ele pela aceleração da gravidade e consigo converter massa específica em peso específico, tá bom? Por exemplo, se a gente está avaliando as coisas aqui na Terra, que é o mais comum e em situação em que a aceleração da gravidade influencia aquilo que a gente está avaliando, então a gente usa um peso específico, tá bom? Se a aceleração da gravidade não for tão importante, a gente usa a massa específica, beleza? Vou parar aqui para eu seguir o vídeo para vocês aí, para não ficar muito pesado.